E aí, galera, tudo bem? A gente está com uma certa dificuldade de comunicação, infelizmente estamos com essa pandemia aí, mas nós temos que continuar a trabalhar, tá certo? E estudar. Então eu estou deixando esse vídeo aí só para a gente se lembrar, tanto a minha turma do noturno como a turma do matutino, esse conteúdo aqui do direito do consumidor. Nós já fechamos os 4 primeiros capítulos do livro do Bolzan, do Fabrício Bolzan, e aí nós discutimos a evolução histórica do direito do consumidor. Tá certo? Depois nós avançamos para a mudança do paradigma clássico, a superação do princípio do Pacta Sunt Servanda, para depois avançar para a responsabilidade objetiva do Estado, tá certo? E da interpretação dos princípios do direito do consumidor. E é importante também vocês se lembrarem que nós estamos discutindo um direito constitucional fundamental de terceira dimensão, que tem particularmente fundamentos constitucionais. Caiu na prova do AB lá, qual é o fundamento constitucional do direito do consumidor? Você vai lá no artigo 5º, que é a questão da defesa. Vai lá para o artigo 170, que o princípio das relações da atividade econômica e da economia capitalista tem como princípio a defesa do direito do consumidor, tá certo? E também o ADCT, que tinha previsão, né, essa norma já é de eficácia exaurida, né, porque já a criação do código, do CDC, o Código de Defesa do Consumidor. É importante que a gente evoluiu também como uma norma principiológica, discutimos isso aqui, né, e do diálogo das fontes. Não esquecer que o direito do consumidor não pode ser interpretado como uma norma só. Ela precisa ser conjugada com outras normas do direito civil, processo civil e outras normas. Depois a gente avançou no 2º capítulo para as relações de consumo. Não esqueçam disso, a relação de consumo tem o fornecedor, consumidor e objeto. E isso eu conceituei, né, já que a relação jurídica de consumo ela se difere da relação civil, entendeu? E para algumas características, e aí nós conceituamos aí e fomos para a discussão sobre destinatário final, que é a teoria finalista e a teoria maximalista, onde o terceira e a quarta turma do STJ abriram, e depois voltou para a teoria finalista mitigada ou atenuada. Isso aí foi a nossa primeira aula, a gente conseguiu chegar nesse e fechamos aí a 2ª aula com a questão dos objetos, dos bens que estão nas relações de consumo. Não esqueçam disso, para vocês não ficarem depois... tá. E depois a gente viu vários casos que estavam na relação de consumo. Os bancos, por exemplo, ficaram vários anos tentando não ficar nas relações de consumo. Os bancos, por exemplo. E aí nós temos aí relação de banco de sangue doador, nós temos relação de assistência cooperativa de assistência à saúde filiado, sistema financeiro da habitação, entendeu? Sociedade sem fim lucrativo, tudo isso aí está coberto sobre as relações de consumo. Tá? Só você pegar os livros lá, dar verificada nos casos. E os casos que não estão nas relações de consumo, tá? A gente, advogado e cliente, locador e locatário, que tem uma legislação específica, edificação de condomínio, franqueado e franqueador, tá certo? Então a gente pegou e terminou esse 2º capítulo. Estou lembrando para vocês, para quem não assistiu às primeiras aulas. Depois, na 3ª aula, a gente já começou a entrar na questão dos serviços públicos e o Código de Defesa do Consumidor, no conceito de ut singuli e ut universi, tá certo? Serviços que são individualizados, certo? Feito por tarifas, tá? E serviços que são feitos do universi, que são feitos, né, por impostos. Conceituamos isso aí e as tarifas estão cobertas pelo Código de Defesa do Consumidor, tá certo? E o usuário acaba sendo protegido pelas relações de consumo, tá certo? O usuário dos serviços públicos, e nas relações de consumo através dos impostos serão discutidos nas varas federais e nas varas da Fazenda Pública, tá? Para vocês não esquecerem aí. E fizemos uma avaliação geral de todos os princípios de direito do consumidor, né, da vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade jurídica. Distinguimos a hipossuficiência da vulnerabilidade, né, porque a hipossuficiência é matéria processual e a vulnerabilidade é direito material, tá certo? Então nós fizemos aí, como se diz, uma análise de todos os princípios do direito do consumidor, na 2ª e para a 3ª aula. Não esqueçam isso, tá certo? E agora a gente pegou aí
trabalhou com o princípio do equilíbrio, da informação, qualidade, segurança, porque o consumidor ele é vulnerável e ele acaba não tendo aí a proteção cabível, tá certo? Então, a legislação ela vai preservar a vida, a saúde e a segurança. Vocês estão assistindo aí o Covid aí, quantas pessoas estão sendo prejudicadas, quantos contratos estão sendo cancelados, mas aí nós temos uma discussão sobre teoria da imprevisão, caso fortuito ou força maior. Tudo isso aí vai ser resolvido entre os consumidores e posteriormente no Poder Judiciário, que vai analisar quem tem direito e encontrar uma forma de solucionar todas essas discussões aí, tá certo? No âmbito do consumidor, tá certo? Então não esqueçam dessa aulinha aí não, tá bom? Grande abraço para vocês, vamos estudar, aproveitar um momento de casa aí para dar uma estudada. Grande abraço para vocês, a gente vai se falando, vou postar outro vídeo para o consumidor noturno e o consumidor diurno. Um abraço.